é a fórmula que eu utilizo muito, quase todo projeto eu utilizo, que é a função divide. Para que serve a função divide? A divide, ela faz uma divisão entre dois números, tá? E quando você faz uma divisão, matematicamente existe a possibilidade de dar um erro, tá? Quando você divide um número escalar, por exemplo, se você dividir 1 por 0, vai dar um erro, tá? Deixa eu ver se é 1 por 0, dividir 1 por 0 vai dar um erro, tá? Um erro indefinido. Deixa eu trazer aqui no meu Google Chrome para vocês verem, tá vendo? Dividir 1 por 0, ó, a resposta indefinido, undefined. Isso daqui é um erro matemático, tá? E quando você está trabalhando dentro de um projeto de Power BI com milhares de linhas, centenas e milhares de linhas, existe a possibilidade de acontecer esse erro sim. Porque às vezes você está pegando vários números de forma instantânea e tal, e existe a possibilidade desse erro. Quando você utiliza essa função divide, você consegue dar uma alternativa para caso aconteça esse erro, tá? Essa é a principal, é a razão dela existir, e ela serve para mim, na minha rotina de trabalho com Power BI, para estabelecer relações entre dois números. Eu já deixei um exemplo prático aqui para a gente poupar tempo. Por exemplo, vamos ver que eu tenho aqui, ó. Vamos imaginar, essa coluna aqui é o nome dos produtos, ar-condicionado, aspirador, desktop, enfim, tem vários produtos aqui. Aqui é o valor de venda em um período de tempo de cada produto. E aqui do lado, na terceira coluna, é a meta, né? Então, era para eu vender 14.600, eu vendi 14.606 e eu acabei vendendo, e era para eu vender, né, 14.937. Quantos por cento esse valor de venda representa da minha meta? 97,78%. Eu consigo fazer isso, esse valor aqui, ó, essa porcentagem, essa relação percentual, ela só pôde acontecer porque eu utilizei essa fórmula aqui de divide, tá? E como nessa divisão aqui, basicamente eu divido o valor de venda pela meta, existe a possibilidade, se tiver algum erro aqui embaixo, de fazer essa divisão por zero, eu utilizo a divide para não dar erro, para não ficar mostrando erro na cara do meu cliente. O cliente não gosta de ver erro. Quando ele vê erro no projeto, ele já se assusta. Então, você tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então, vamos criar essa função aqui, tá? Quando usar, eu coloquei aqui um lembrete, quando você quiser dividir um número pelo outro e quer impedir que esse erro aconteça. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui em medidas live, e vou clicar e vou criar aqui uma nova medida, tá? Vou dar o nome dela de divide underline aula. Eu sou péssimo para dar nome no negócio. Aí eu sempre dou um nome qualquer em aula. Sou péssimo para dar nome. Então, vamos fazer aqui a função, ó, divide. Digitei divide, mão esquerda no tab, apertei o tab, já abriu aqui a função, ó. Olha o nome, olha o que ela faz. O Power BI está me dizendo aqui, ó, função safe divide, divisão segura. Por que segura? Porque se for dar erro, ela não vai deixar dar erro. Com capacidade para tratar casos de divisão por zero. Divisão por zero é o erro matemático que eu acabei de te mostrar aqui no Google Chrome, tá? Então, vou mostrar aqui para você, ó. Vamos imaginar, eu vou dizer que eu quero dividir um número pelo outro. Qual é o numerador? O número que está em cima da minha divisão. 2. Para eu passar para o denominador, para o segundo argumento da minha função, que é o denominador aqui, ó, eu vou colocar a vírgula. Observe que aqui o Power BI já deu a dica para a gente, ó. Agora eu preciso desse cara, tá? Agora eu preciso desse cara. E ele colocou aqui em negrito, tá vendo? Quem é esse cara? Eu estou digitando aqui manualmente, mas a gente vai criar isso para pegar de forma instantânea dentro da tabela. Se eu digitar aqui o zero, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu numerador pelo meu denominador. O numerador é o que está em cima e o denominador é o que está embaixo, se você não lembra dessas terminologias do ensino básico, né, do colégio. Então, beleza. Nesse caso aqui eu vou dividir o 2 pelo zero. O que é que vai acontecer quando eu dividir o 2 pelo zero? Vai dar erro, que é o erro matemático. Então, eu tenho a possibilidade nessa função de colocar um alternate result, um resultado alternativo, caso essa divisão por zero aconteça, porque ela é uma safe divide, ela faz uma divisão segura. Então, ó, se for acontecer essa divisão por zero, o próximo, eu vou colocar o número 2. Digamos que eu quero colocar o 2. Fechei o meu parêntese aqui e aperto o Enter. Tá? Não deu erro, eu vou inserir aqui esse card só para vocês verem
o resultado desse cálculo, tá? Função divide aula, tá? Selecionei, ele colocou 2. Mas 2 dividido por 0, Igor, não dá erro? Dá erro. Só que, em vez de ele mostrar uma mensagem chula aqui de erro na cara do cliente, na cara do seu gestor, o que é que ele fez? Ele te deu a possibilidade de você colocar uma mensagem alternativa, de você colocar um número alternativo. No meu caso aqui foi 2, tá? Você pode colocar o número que você quiser. Vamos dizer que eu quero colocar 1. Ele vai trocar aqui para 1, tá vendo? Então, essa função aqui, ela é muito utilizada, tá? Imagine você fazer divisão, como eu fiz aqui, numa tabela com várias colunas, onde muitas vezes pode ter uma coluna com 0 aqui que pode acontecer isso. Então, é interessante sim você utilizar essa divisão segura. Eu vou criar essa mesma tabela aqui só para vocês verem como que funciona isso com números não estáticos, onde eu não vou digitar com a mão, eu vou colocar dados da nossa tabela aqui dentro, só para vocês verem mesmo, negócio com a bola rolando, não tem treta não. Eu vou tirar isso daqui, vou colocar aqui para cima. Então vamos lá. Truquezinho rápido aqui. Eu quero pegar as formatações dessa tabela. Posso só clicar aqui no pincel de formatação, tá vendo? Pincel de formatação. Vou dar um clique e vou colar aqui. Observe que a sombra já veio para essa tabela. Eu roubei aqui, entre aspas, a formatação do elemento visual anterior. O que é que eu vou colocar aqui agora nessa tabela? Eu vou colocar aqui o nome da coluna, tá? O nome do produto, desculpe. Então, eu vou vir aqui na minha vendas aula, vou pegar o nome do produto. Tá? Coloquei aqui. Eu vou colocar valor de venda e a meta. Depois, cadê? Valor de venda. Eu tenho muito problema, quando eu estou trabalhando com a tabela gigante, essa tabela aqui, ó, vendas aula, para quem não sabe, isso daqui é a tabela e isso daqui são as colunas contidas na tabela. Tem tabela que tem mais de 30 colunas. Aí, para você não ficar só procurando aqui, você pode vir aqui pesquisar. Ó. Tá vendo? Você pesquisa. Você digita aqui, ó, valor venda, apareceu aqui. E aí você pode soltar aqui e ela já apareceu, tá? Então, isso aqui ganha muito tempo. Aqui a gente já tem valor de venda e a meta. Agora a gente precisa calcular o percentual. Tá vendo esse percentual aqui? Como é que eu vou calcular esse percentual? Dividindo o valor de venda pela meta e multiplicando por 100. Não é isso? Então vamos lá. Eu vou tirar o que eu digitei aqui, vou selecionar minha tabela de medida live, vou clicar em nova medida. Aliás, nem vou criar uma nova medida, eu vou utilizar aquela que eu já tinha feito. Cadê? Aqui, divide aula. Tá? Vou apagar esses argumentos iniciais e vou colocar aqui, ó, valor. Eu tenho que fazer, antes, eu tenho que calcular o total do valor de venda e o total de meta. Então, vou ter que criar duas medidas aqui. Porque ele divide um número pelo outro, né? E não uma coluna pela outra. Então, eu vou ter que criar uma medida com o total de vendas. Aqui, ó, sum. Valor de venda. E nova medida para meta total. Tá? A gente acabou de utilizar essa fórmula aqui. Por isso que eu estou fazendo mais rápido. Funçãozinha bem simples de soma. Agora vai ser tranquilo, tá? Como a medida ela agrega o número e eu preciso dividir um número pelo outro, eu criei duas medidas anteriormente para colocar aqui nesse lugar, do 2 e do 0, tá? Então vai ser, ó, total venda, vírgula, meta, cadê? Meta aula, cadê isso? Vírgula, se der erro, se eu for fazer uma divisão por 0, qual é o resultado alternativo que eu quero colocar? Vou dizer que eu quero colocar 1 aqui. Fecho o meu parênteses e aperto Enter. Tá? Vamos ver se deu certo? Vou puxar e vou soltar aqui. Tá? Então, observe que ele já colocou aqui para mim 0,98, 0,89, 0,97, 0,97. Eu quero ver isso em percentual. Entenda aqui, quando você está mostrando um relatório, um gráfico para o seu gestor, você tem que buscar facilitar a leitura. Ele tem que bater o olho e ver, poxa, já entendi o que é que está acontecendo. Se você faz um dashboard, se você faz um relatório onde
o seu gestor, a pessoa que está vendo, o usuário final, precisa ficar te perguntando, esse gráfico é o quê? E isso daí é o quê? Se ele está fazendo isso é porque o seu relatório está ruim, tá? O cara tem que bater o olho e entender o que é que você está mostrando, tá? Eu costumo dizer que você, profissional, quando você vai apresentar um relatório, você tem que perder tempo na análise do gráfico e não explicando o gráfico. Tem gente que apresenta o dashboard assim, ó. Aqui você está vendo um gráfico com uma linha percorrendo no período de tempo. Isso aí tem que estar claro na cabeça do cara. Você tem que mostrar a análise do problema. Olha, através desse gráfico, a gente conseguiu perceber que o problema começou no período X e foi até o período Y. E a partir desse outro gráfico, a gente suspeita, a gente tem a hipótese que o problema pode estar focado em Y coisa, e para resolver a gente vai fazer Z coisa. É assim que se apresenta um relatório, um dashboard. Não é explicando um gráfico. Explicando um gráfico, o cara tem que bater o olho e saber o que é, tá? Então, beleza, vamos facilitar a leitura. Como é que a gente facilita a leitura? A gente facilita a leitura aqui colocando tudo em porcentagem. 0,98, quando a pessoa vê, se a pessoa for ruim de matemática, ela vai ter que converter na cabeça. Se for eu, que já trabalhei com matemática a vida toda, não tem problema. Então, o que você pode fazer? Você clica aqui nessa medida e clica aqui em cima, ó, nesse símbolozinho de porcentagem, tá vendo? Clicando aqui nesse símbolozinho de porcentagem, tudo foi colocado em porcentagem, tá? Eu vou só fazer um recap aqui, voltar para a parte que eu digitei aqui os argumentos da função. Por que eu vou fazer esse recap? Porque pode ser que alguém ficou com dúvida. Igor, por que você criou duas medidas antes e somou a coluna valor total com a coluna meta? Entenda que você faz uma divisão entre dois números fixos, né? 2 dividido por 3, 3 dividido por 2. E se eu digitasse aqui de forma bruta uma coluna pela outra, a função divide não ia funcionar. Porque a função divide, que é essa função aqui que a gente fez, ela faz divisão entre dois números, não entre duas colunas. Então, por isso que antes eu criei duas medidas para poder somar essas colunas e digitei aqui dentro. Beleza?